virtualização. Mas antes de eu falar, eu vou dar uma pequena introdução historicamente, né? A virtualização não é uma coisa nova. Ela se iniciou nos anos 60 pela IBM, mainframe. Então, o que eles tinham? Que problemas eles tinham? Então, eles queriam solucionar um problema. O problema que eles solucionaram era o custo que eles tinham e a capacidade de resolver os problemas. Tipo assim, supongamos que tenham vários computadores. Cada computador ele fazia o seu trabalho. Só que eles criaram um computador mais potente e colocaram todos os computadores do sistema dentro desse computador mais potente. E justamente aí que se inicia nos anos 80, que ele se iniciou nos anos 60 pela IBM, mas teve apogeu, né? Vai difundido, né? Nos anos 80 mesmo. De aí para lá é só alegria, né? Então, virtualização em computação é uma forma de esconder as características físicas, como eu expliquei. É uma plataforma computacional dos utilizadores, mostrando outro hardware virtual, emulando, essa palavra emulando. Para o meu mestre aqui, o Elvis, explica um pouco da palavra emulando. O conceito de virtualização é simplesmente você rodar diversas máquinas, diversos sistemas dentro de um computador físico só. Ou seja, um notebook eu posso rodar, por exemplo, um servidor dentro dele. Esse é o verdadeiro conceito de virtualização. Para facilitar a economia, melhor desempenho dentro de um microsoftware. Esse é o conceito. Pode ler. O conceito de virtualização que o Elvis falou consistiu basicamente nisso aqui que vocês estão vendo. Então, executa diversos sistemas operacionais, né, no hardware físico deles, né, e é difundida aí nessa utilização a terminologia. A virtualização de desktop através do uso de um servidor e terminais usa várias máquinas. Né? Então, a gente pode ver que tem o Zé e Maria falando. Uma das partes teóricas é a vantagem da virtualização, gerenciamento centralizado, as instalações simplificadas, facilidade para a execução dos backups, suporte e manutenção simplificados, também o acesso controlado a dados sensíveis e a propriedade intelectual, mantendo seguros dentro do data center da empresa, além também da independência do hardware, disponibilização de novos desktops, reduzida para alguns minutos, migração de desktops para novo hardware em forma transparente, maior disponibilidade e mais fácil recuperação de desktops, compatibilidade total com as aplicações e também economia de espaço físico para o cliente. Tem algumas inconveniências aí diante do consumo de capacidade de disco, né, que é necessário a máquina virtual, seu próprio sistema operativo e as aplicações instaladas. A dificuldade também no acesso ao hardware, como por exemplo placas gráficas, um dispositivo processador também, e o grande consumo de memória RAM, porque nós temos uma máquina, só que ela vai ocupar diversas máquinas e cada máquina vai ocupar um espaço na memória. Essas são as vantagens. A virtualização de hardware. A virtualização de hardware consiste em rodar vários sistemas operacionais na mesma máquina. Isso é possível com o uso de programas específicos que geram máquinas virtuais, Intelmatens ou VMS. Essas emulam os componentes físicos de um PC, possibilitando que um sistema operacional diferente seja instalado em cada uma delas. Vou falar uma coisa. Os principais programas de virtualização: VMware, VirtualBox, Engine e o Virtual PC. Só dando uma frisada só antes, que não só existe também software, como existem também sistemas operacionais voltados já para a virtualização. Quem conhece o Xen, inclusive é o terceiro aqui que a gente está citando, no caso seria o XCP,
que é o Chain Cloud Platform. Já é um sistema operacional já com a intenção de administrar e gerenciar o sistema virtualizado. Inclusive, a Globo.com utiliza na data center deles, para estar virtualizando seus sistemas. Vamos lá, dando sequência aí à parte teórica, virtualização em desktops. Há duas grandes vantagens na adoção dessa tecnologia, uma voltada a usuários, outra a servidores. No caso do primeiro, o trunfo consiste em eliminar a incompatibilidade dos aplicativos e sistemas operacionais. Pense em um usuário cujo PC tem o Windows Vista instalado, mas que deseja rodar um aplicativo que é só compatível com o Windows XP. Isso é possível com a criação nesse PC de um VM que rode o WinXP. Depois disso, basta instalar o aplicativo nesse VM e executá-lo normalmente como se fosse um computador dentro do outro. No caso, a atualização de desktop ela é boa para você conhecer sistemas operacionais diferentes. No caso, por exemplo, do Sunos. O Sunos, todo mundo sabe que ele só roda em processador Spark. Então ele nunca rodaria em Intel, só a partir do Dark começou a rodar em processadores Intel. Então, ele virtualizando a máquina, eu teria essa possibilidade de estar podendo rodar ele dentro do meu sistema operacional, mesmo que o meu hardware não seja compatível. O próprio VirtualBox ou o próprio VMware ele consegue emular o hardware, deixar compatível com a minha máquina, podendo emular dentro do computador. Essa é só uma das práticas que a gente pode utilizar nele, e assim como também citado no exemplo. Virtualização em servidores. Quando aos servidores, sua virtualização permite que, ao invés de ter diversos subservidores, utilize apenas uma porcentagem dos recursos das máquinas em que estão hospedadas. Os processos sejam distribuídos de forma equânime entre um número menor de computadores, que com isso chegam mais próximos do aproveitamento total de sua capacidade. Isso reduz a quantidade de mão de obra técnica, o espaço para alocar as máquinas e o gasto com a eletricidade necessária. Tudo isso igual à economia. A virtualização da administração. A maioria dos programas disponíveis no mercado funcionam no mesmo local que se for a instalação. Isso pode parecer óbvio para os usuários tradicionais, mas tal barreira foi quebrada com o uso da virtualização, da apresentação. Traz o acesso ao ambiente computacional sem a necessidade de estar em contato físico com ele. Isso propicia, entre outras coisas, a utilização de um sistema operacional completo, como seus aplicativos, de qualquer local do planeta, como se estivesse instalado no seu PC, que é o mesmo conceito do cloud computing, que se baseia, na verdade, nesse conceito da virtualização. Virtualização de aplicativos. A técnica consiste em ter uma única cópia de determinado aplicativo instalado no servidor virtual. Usuários que desejarem ter acesso ao tal aplicativo podem fazê-lo diretamente, sem necessidade de que ele também esteja instalado na máquina física. A partir daí, o programa pode ser executado normalmente, já que as características específicas de cada aplicativo, os seus drivers, entradas, registros DLLs e afins, são compilados e baixados diretamente para o PC do usuário, através da geração de um aplicativo virtual que fica à parte. Virtualização em ambiente de rede. A virtualização é apresentada na maioria das vezes com capacidade de fazer o mesmo hardware ser explorado em diversos ambientes operacionais. No entanto, esse conceito é mais amplo, considerando a virtualização uma técnica que cria ilusões dos recursos físicos para serem explorados pelas máquinas virtuais. E nesse contexto, podemos identificar essa ideia em alguns serviços implementados na internet. Virtualização de serviços de internet. As máquinas geram um alto custo que inclui manutenção, energia elétrica, entre outros. Gerenciar diversas máquinas também não é fácil. Isso gera ainda mais custos. Além disso, projetar servidores para executarem um único tipo de serviço se torna em grande parte ociosos. A virtualização surge então para suavizar esse problema. Só uma observação o técnico do TI verde, basicamente, porque vai diminuindo os custos,
virtualizando máquinas, né? Ou seja, uma máquina dentro de outra sem a necessidade de ter um hardware físico, né, criado, e depois aqueles componentes que são nocivos ao meio ambiente, né, que acumulam. Depois a gente tem isso, uma lixeira eletrônica cada vez mais crescendo. Então isso ajuda a diminuir. Virtualização de infraestrutura na rede. Outra utilização do conceito de virtualização consiste em criar componentes virtuais para a infraestrutura de rede. Essa técnica começa quando uma máquina virtual usa drivers para acessar a rede. Tipicamente, os drivers simulam o comportamento das camadas de rede e enlace, permitindo que as aplicações da máquina virtual enviem e recebam dados. A interface física da rede, no entanto, deve ser compartilhada entre as máquinas virtuais, o que normalmente é feito colocando-se a placa de rede em modo promíscuo e o driver de rede faz a multiplexação. Virtualizando componentes da rede. Pode-se ainda emular os próprios componentes de hardware da infraestrutura de rede que não estão nas máquinas virtuais, switch e roteadores. São chamados de equipamentos de interconexão. Atualmente existem 3 formas de executar essa aplicação: VMware, Microsoft, Citrix. Oferece um produto que inclua, além da máquina virtual, suporte para o uso de equipamentos de interconexão virtuais. A Cisco também ela acabou de lançar o Catalyst, que é um roteador próprio já da Cisco, voltado para a virtualização. Então você consegue emular também uma rede de computadores virtualizados dentro do próprio roteador Catalyst da Cisco. A virtualização no futuro. Suas vantagens econômicas são atrativas demais para serem resistidas. A adoção de tecnologias como cloud ou computação em nuvens só corrobora para seu inevitável progresso e a maior presença dessa modalidade no setor de TI de qualquer empresa. Agora nós vamos virtualizar uma máquina. Vamos mostrar na prática como é que é feita a virtualização. No caso aqui tem as imagens, né? Você pode escolher a imagem de qual sistema operacional você quer usar. Eu vou usar o aplicativo de VirtualBox. Aqui a gente tem o seguinte: você pode criar várias máquinas. Vou criar uma como exemplo aqui. Criando disco rígido, tamanho. Certo? Você vai criar uma nova. Então você aqui já tem uma que já está virtualizada, que eu virtualizei o Ubuntu, né, 10.10. E aí você pode ir criando várias máquinas que você quiser. Você pode também manejar a memória base, armazenamento, entre outros. No caso, vou mostrar aqui, ó. Vamos iniciar a máquina, ela funciona normal como outra máquina física, só que ela é virtual. Você tem os dispositivos aqui, ó, ela inicia, CD, você pode escolher a imagem que você quer subir, ó. Mais imagem que você quer. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa aqui, tá, na imagem. Bom, mas é para iniciar o dispositivos USB, você também tem. Você pode habilitar tudo como se fosse normal, só que ela, na verdade, ela não é física, né? Ela é só virtualizada. O que está acontecendo aqui, eu tenho o sistema operacional Windows, né, Windows 7, e eu virtualizei um Ubuntu, né, que é baseado em Linux. Então, quer dizer, eu tenho uma máquina só, eu tenho 2 tipos de sistema operacional, tanto com Linux quanto o Windows da Microsoft. Né? E lembrando que é mudando um dentro do outro, não é partição. Exato. Aí aqui eu tenho um sistema operacional que comum.
criar também uma outra imagem para vocês verem que isso é normal a instalação como qualquer outra máquina física. Aqui os acessórios da máquina, tudo. Para desligar a mesma coisa. Eu seleciono a imagem que eu quero, serve os piores. Na virtualização, eu tenho um Windows 7, quero virtualizar o XP. No caso, eu vou baixar o sistema operacional XP ou tem um arquivo diferente, tem uma extensão diferente? Eu tenho um Windows 7, eu quero virtualizar o XP. Eu tenho que baixar o sistema operacional. O arquivo ISO do Windows que você quer emular. Então, o arquivo ISO faz isso. E claro, o software que você vai utilizar para usar. Nem aqui, eu estou com o Windows 7, eu estou virtualizando aqui o server 2008. No caso, ó, se eu for criar um novo, avanço, aí é que eu posso escolher o sistema operacional que eu vou querer utilizar. Tanto Linux, Solaris, até Mac. Só que aí você vai precisar fazer um Hackintosh, né? Você vai ter que modificar tentar enganar o driver, porque da Mac ele só funciona a Apple. A Apple coloca o Windows XP ou todas as plataformas que tem. No caso do Windows 2008. Dou um nome para a minha máquina. E avanço. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher quanto que vai, quando eu iniciar essa máquina, quanto que vai usar da memória física do meu computador. Eu quero 512, eu quero até 4 GB eu posso, porque a máquina física tem 4 GB. No caso aqui eu vou criar um novo disco rígido. Ele é virtual, mas ele funciona como se fosse outro. Armazenamento de dispositivo, eu posso expandir a hora que eu quiser. Tá, aqui eu vou deixar o padrão mesmo que é 20 GB. Finalizar. Aí aqui eu já tenho outro. Aí eu vou ligar a máquina, certo? Ele ligou a máquina. Aí aqui eu vou avançar, ele vai pedir a imagem. Certo? Eu já tenho selecionado aqui o server 2008. Avanço, finalizar. Ele vai iniciar a máquina como se ele estivesse dentro do CD mesmo na máquina. Ele faz toda a instalação até tá?
a base mais ou menos, né? Eu já estou especializando no sistema do meu server 2008. Aí se vocês forem reparar, eu posso utilizar as duas juntas. Tanto o Ubuntu quanto o server 2008 e a física, que é o server. Deixa ele com dois. Isso. Vai dar. Aquele outro, a parte desse. Ó, Tinha dois pequenininhos. Aí, eles são bons. ah, tá. Aqui assim, ó, tem no server 2002, aqui o Ubuntu rodando. Se eu minimizar tudo, eu vou ter uma versão operacional normal. É mais ou menos que entender a base. Tem limitação. Tem limitação. Você também não pode colocar uma configuração exagerada na sua máquina virtual se você tem pouca configuração no seu computador físico. É como se você tem na sua máquina física, você tem 4 GB de memória RAM, igual a minha. Você cria 4 virtual machines, só que as 4 você colocou 1 GB. Se você colocar as 4 para funcionar, vai ultrapassar os 4 GB da sua física. Então tem limite. Você não pode colocar uma coisa que vai acabar ultrapassando o limite da sua máquina. O conceito já de virtualizar diversas máquinas é voltado completamente para servidor, não para desktop. Exato. Desktop é mais para você conhecer, poder implementar, caso você utilize mesmo na sua própria casa ou algo do tipo. Nesse caso, faz a partição mesmo. Você Usar o utiliza a Windows partição. e o melhor. É mais viável. O usuário entendeu. Mais alguma pergunta? Alguém tem dúvida? Muito bom, parabéns, pessoal. Parabéns.